Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, me dando ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como os espinheiros em chama. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitórias ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois eu quero entrar para dar graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graça, porque me respondestes e foste a minha salvação. A pedra dos construtores rejeitaram e tornaram-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. O Senhor é Deus. Fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até a porta do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém. Esse salmo é maravilhoso. Se nós apenas lêssemos ele hoje, nós já sairíamos alimentados daqui. Mas hoje eu quero contar para vocês um trecho de nossa história, que eu coloco de título como a história de um chamado. Alguns de vocês já conhecem, e eu estava relutante em contar essa história aqui, mas vamos lá. Eu e o Mateus nos conhecemos quando nós tínhamos 7 anos de idade, e eu me apaixonei. Mas meninos são diferentes de meninas, e ele nem me notou. O tempo passou e quando eu desabrochei, ele olhou para mim. Mas eu me apaixonei por ele quando eu o conheci e também porque quando ele era pequeno, ele era o pregador mirim da nossa cidade. Ainda criança, o Mateus teve uma experiência com Deus. Ele estava no seu quarto, um anjo ou o próprio Jesus sentou na cama com ele. Ele não podia ver seu rosto. E esse homem de branco falou assim para ele: quando você crescer, você vai ser pastor. E o Mateus cresceu com essa convicção desse chamado que o próprio Deus tinha feito a ele. Ele tinha muito medo de errar ao escolher alguém para compartilhar sua vida. Mas na adolescência eu desabrochei, ele olhou para mim e pensou: vamos ver se essa menina é de Deus. Ele queria namorar comigo e chegou em mim e falou assim: olha, eu só namoro quem tem chamado. Eu rapidamente respondi: chamado? Eu tenho chamado. Mas eu nem sabia o que era um chamado. Cheguei em casa, entrei no quarto, achei a porta: Senhor, me dá chamado. E eu tenho um ponto importante aqui. Cuidado com as orações com fervor, porque Deus atende.
E eu orei, Senhor, me dá a chamada, eu quero isso. E aí o Mateus me pediu em namoro, nós estávamos namorando, o tempo passou e ele queria casar. Ele queria casar, mas o medo ainda estava... Ele não tinha muita certeza se era aquilo, ele falou, tirando a prova mais uma vez. E falou assim, olha, eu só caso quem for para a África fazer missões comigo. Eu respondi, África? Meu sonho! Nunca foi. Eu só queria casar com ele. E aqui eu quero deixar uma dica valiosa para vocês, que nós aprendemos na conferência da Atos 29. Um homem não escolhe o seu ministério pelo curso de teologia que ele fará, mas sim pela esposa que estará ao lado dele. Então, se vocês casados não olharam isso antes, hashtag chupa essa manga. Solteiros ainda dá. Nós casamos no ano de 2010, morávamos em Uberaba, Minas Gerais. Mateus é formado em administração, eu sou formada em arquitetura e nós tínhamos uma vida perfeita lá em Uberaba. Mateus, muito jovem, era chefe do departamento de onde ele trabalhava. E ele, muito eficiente no que ele fazia, o coordenador dele chegou nele e disse assim, olha, Mateus, nem se você pedir, nós não vamos mandar você embora. E isso ardia no coração do Mateus, porque ele tinha anseio para trabalhar na obra de Deus. Lá em Uberaba nós tínhamos casa própria, nossos serviços, trabalhos, tínhamos uma loja, éramos empresários lá, uma vida totalmente estável. E servimos a Deus numa igreja próxima à nossa casa. Certo dia, uma ocasião aconteceu nessa igreja, que eu não vou expor aqui, mas foi muito grave, e nós fomos para Três Lagoas nos aconselhar com os nossos pastores. Eu nasci e fui criada na Assembleia de Deus do Belém, e o Mateus nasceu e foi criado na Igreja Batista Peniel. E nós fomos conversar com os nossos pastores, os pastores que tinham nos casado. E expusemos a situação para eles e ambos nos disseram, saiam dessa igreja. E nessa mesma ocasião, o pastor Marcos, que era o pastor do Mateus, fez um convite para o Mateus e disse, filho, vem para a obra, vem trabalhar comigo. E aí o Mateus disse assim, mas como, pastor? Como que eu vou cuidar da minha família? Só na usina eu ganho 10 mil reais. Isso em 2010. O pastor Marcos pegou e falou assim, filho, Deus cuidará melhor da sua família do que você. E isso queimou dentro dele, mas ele nunca me contou. Chegamos em Uberaba e o Mateus trabalhando intensamente. Ele fez um voto com Deus, também não me contou. Ele fez o seguinte voto, falou, Senhor, o tempo de ir para a obra, eu irei quando o Senhor me responder os 3 votos. O primeiro é que eu serei mandado embora dessa usina sem motivo. O segundo, ele tinha uma dúvida particular, numa palavra com Deus, e ele falou assim, o Senhor vai ter que me explicar o que é isso. E terceiro, a Carol vai aceitar sem pestanejar. O tempo passou e nós estávamos servindo numa igreja. O Mateus era dirigente dessa congregação onde estávamos. E no meio do culto, um pastor virou para o Mateus e falou assim, apontou para ele e disse assim, vocês vão voltar. Lá tem uma cadeira preparada para você, mas lá não é o seu lugar. Eu tenho preparado um lugar para você. E nós não entendíamos, voltar para onde? Não tinha para onde voltar. Para nós, Uberaba era um lugar. O tempo passou, eu engravidei do Nicolas, nosso filho, e quando meu filho tinha 10 dias de vida, Mateus me fez uma proposta, disse assim,
Você quer passar uns 40 dias pós-parto com a sua mãe? Ela pode cuidar de você lá em Três Lagoas. Eu vou estar trabalhando, você vai estar sozinha. Nós não tínhamos ninguém em Uberaba. Falei assim, claro. Ele foi, me levou e disse, daqui 30 dias eu volto. Eu estou um pouquinho nervosa, então vou voltar uns pontinhos. Quando nós casamos em 2010, Quando nós casamos em 2010, nós começamos a receber inúmeras palavras de Deus e promessas do que aconteceria conosco. No primeiro mês que nós estávamos casados, pessoas que a gente não conhecia, de lugares onde a gente ia, que não nos conheciam, diziam, vocês foram unidos para a ação da obra de Deus. Deus tem um chamado na vida de vocês. E essas promessas vinham cada vez mais forte. Até que veio a palavra, vocês vão voltar, lá tem uma cadeira para vocês, mas lá não é o seu lugar. Ganhei o Nicolas, fui para Três Lagoas, e o Mateus disse assim, daqui 30 dias eu volto para te pegar. Beleza. Estou tranquila lá em casa quando o telefone toca e ele diz assim, tenho uma notícia para te dar. Eu falei, fala. Amanhã eu estou indo para Três Lagoas. Eu falei assim, como assim amanhã? Não é daqui 30 dias? E ele disse assim, eu fui mandada embora sem motivo e eu tenho uma pergunta para te fazer. Ele pode falar. É tempo de nós irmos para a obra e eu queria saber sua opinião. E eu disse, estamos juntos, vamos nessa. E desliguei o telefone. E essa foi a confirmação que ele tinha feito dos votos com Deus. Mas do lado de cá, meu mundo desabou. E eu comecei a chorar. Meu Deus, como assim? O que o Senhor está fazendo? Mas ele só soube disso 2 anos depois. Porque se eu desmoronasse ali no telefone, não seria a confirmação que ele tinha feito com Deus. Então nós fomos embora para Três Lagoas. Chegando lá, no primeiro mês que nós estávamos, fomos servir na igreja Batista Peniel. O pastor Marcos chamou o Mateus para ser obreiro em tempo integral. E no primeiro culto, o pastor Marcos colocou o Mateus sentado numa cadeira que tinha no altar, que estava vazia há 28 anos. Quando o Mateus sentou lá, eu lembrei da promessa. Vocês vão voltar. Lá tem uma cadeira preparada para vocês. E eu esqueci o restante da promessa. E dizia, lá não é o seu lugar. Eu tenho preparado um lugar para vocês. Com 6 meses que nós estávamos em Peniel, o pastor Marcos era um pastor muito de Deus. Ele dificilmente entregava o púlpito para outros pastores pregar. Um amigo dele ligou para ele e disse assim, pastor, eu tenho um amigo que está passando por Três Lagoas e a agenda dele foi cancelada, deixa ele pregar na sua igreja. E o pastor Marcos, constrangido, falou assim, tudo bem, vou deixar. Desligou o telefone, chamou o Mateus e disse assim, Mateus, descobre quem é esse homem. O Mateus correu no YouTube, pesquisou e viu que o pastor era do Reteté. Chegou no pastor Marcos e falou assim, pastor do céu, o homem é do Reteté. Ele pregava, os paralíticos andavam, ele falava o número do RG, do CPF, era algo que a gente nunca tinha visto. Mateus chegou nas secretárias dele, da igreja, e disse assim, olha, se vocês estiverem em pecado, vocês não vão, porque o homem revela. Ele revela até o CPF. Deus podia me dar um negócio desse. E aí, era nesse mesmo dia, o pastor chegou, o Mateus foi buscar ele no hotel. Eles estavam em carros separados. O Mateus chegou e falou assim, pastor, estamos atrasados, vamos. E eles foram pro culto. Chegando no culto, o pastor começou a pregar. Esse pastor chama Alex. Pregando, ele olhou pro pastor Marcos e disse assim, eu não sei quanto tempo esse moço vai ficar ao seu lado, mas eu vejo muita ovelha gemendo ao redor dele. Ele olhou para Mateus e disse assim, quando eu te vi naquele hotel, eu vi uma bola de fogo sobre a sua cabeça.
E essa mesma bola de fogo, durante toda a vida do Mateus, várias pessoas já tinham dito isso para ele. E o pastor Alex disse assim: você pediu para Deus uma coisa dessa, mas Deus mandou te dizer que não vai te dar. Porque o que Ele tem para te dar é 100 vezes mais. E como um bom pastor do Reteté gritou: cadê sua mulher? E eu estava sentada lá no fundo. Aí eu fiquei em pé e falei assim: filha, dá 12 passos. Dei 12 passos, parei no meio da igreja. Ele disse: agora dá mais 12. Dei os outros 12 sem entender muito o que estava acontecendo. Eu cheguei lá na frente e ele começou a falar todas as palavras que eu e Mateus já tínhamos recebidos em lugares diferentes, de pessoas diferentes, e disse assim: vocês não foram feitos para trabalhar em escritório. Deus chamou vocês desde o ventre da mãe para que vocês fossem missionários. E junto com vocês vai outro pregador. Quando ele falou assim, vai outro pregador, eu pensei: meu pai é pastor, nossa, meu pai vai junto. Na hora ele pegou e começou a dar características sobre esse pregador que não cabiam ao meu pai. E ele disse assim: sobre esse pregador, eu estou derramando uma unção evangelística, e ele fará a diferença na geração dele. E ele está de mãos dadas com você e sua mulher, porque Deus te entregou o Nicolas Damas. E eu, como uma boa assembleiana dentro de uma igreja batista, foi um chororô, um reteté, foi muito bom. Foi a confirmação de um chamado de uma família inteira. E o tempo passou, nós servimos ali na Peniel com muita alegria, 4 anos servindo com muita alegria. Mateus em tempo integral. Aí, importante, quando nós morávamos em Uberaba, Mateus ganhava da usina 10 mil reais. Quando nós chegamos em Peniel, nós começamos a receber de salário o que a gente dava de dízimo em Uberaba. E nunca nos faltou nada. Deus sempre cuidou de nós. E um dia o pastor Marcos chegou em nós e falou assim: filho, temos uma reunião em Campo Grande no sábado, do dia 19 de março. E eu quero que vocês vão conosco. Íamos dormir lá, deixei o Nicolas na casa da minha mãe, saímos sábado pela manhã, passamos o dia todo em reunião em Campo Grande. E o pastor pegou e disse assim: vamos voltar hoje, eu não quero ficar aqui, porque amanhã o pastor que está aqui vai me pôr para pregar, e eu não quero pregar aqui, eu estou cansado, vamos embora. Aí eu falei assim para ele, falou assim: ah, pastor, a gente pode ir embora, mas o Mateus não vai dirigir. Porque no dia anterior, a gente tinha feito um evento para os jovens, para 900 jovens da Peniel, um luau. E ele tinha acabado às 4 horas da manhã. Mateus dormiu às 4, levantou às 7, fez a viagem do dia todo e teríamos que voltar no mesmo dia. E o pastor Marcos falou assim: não, filha, eu dirijo, eu dou conta. O Mateus pegou o volante e falou: vou dirigir até onde eu aguentar. São 300 quilômetros, Campo Grande até Três Lagoas. Quando passamos por Água Clara, que é o meio do trajeto, o Mateus falou: pastor, eu estou cansado. E eles trocaram o volante. A 40 quilômetros dessa cidade, pode passar o slide. A 40 quilômetros da cidade, numa pista simples, sem rodovia, sem acostamento. Um carro que era uma SUV alta, o pastor estava a 140 quilômetros por hora. Apareceu um andarilho no meio da pista e ele não queria atropelar aquele cara. E ele desviou dele. Mas quando ele desviou, estava vindo um carro na ultrapassagem e ele voltou com o carro. E quando ele voltou, ele perdeu o controle. Nós capotamos várias vezes até cair nessa vala. Todos nós 4 estávamos de cinto de segurança, mas o banco do pastor quebrou e quebrou em cima da minha perna. Eu quebrei a tíbia e a fíbula e ele foi sugado do banco.
e faleceu nesse acidente. E é algo muito difícil de falar. Por muito tempo nós ficamos relutantes em contar essa história, porque ela ainda dói. Pode passar, Paulo. O pastor teve traumatismo craniano, morreu na hora. O Mateus teve escoriações pelo corpo e a clavícula quebrada. A esposa do pastor teve uma hemorragia interna no baço, escoriações também. E eu aparentemente tinha quebrado a perna. Mateus conseguiu sair do carro e me tirou pelo porta-malas, porque o carro estava virado e não tinha como sair. Quando ele me puxou, minha perna estava pendurada, ele me colocou num canto e foi pedir socorro na rodovia. Às 10 horas da noite, um cara sujo, numa pista sem iluminação, ninguém parava para nós. Até que, por fim, um caminhoneiro parou, atravessou o caminhão de fora a fora e os carros começaram a parar. Alguns carros foram para Três Lagoas e outros até Água Clara para pedir socorro. E num trecho de 40 quilômetros, o socorro demorou 3 horas para nos atender. Chegando, pode passar. Nós fomos para o hospital de Água Clara. Chegando lá, fomos transferidos para Três Lagoas. Aparentemente, eu estava bem consciente, conversando e fazendo piadas do estado que a gente estava tentando quebrar o gelo, com a perna quebrada. E tinha algo nos meus exames que os médicos não conseguiam detectar. Uma junta médica de 7 médicos olhavam e não sabiam o que acontecia dentro de mim, porque não era uma hemorragia. Me deixaram de observação 3 dias e no 3º dia não tinha acontecido nada, eles me deram de comer. Quando eu comi, a comida passou pelo meu intestino e o meu duodeno se rompeu. Duodeno é uma parte do intestino. O cinto, quando passa aqui, necrosou o meu duodeno. E quando a comida passou, ele se rompeu. Quando eles viram que aconteceu isso, correram comigo para o centro cirúrgico. Me abriram, tiraram todos os órgãos, me lavaram e me costuraram de qualquer maneira, porque no estado que estava, não tinha mais solução. O médico saiu dessa cirurgia, foi até o quarto onde o Mateus e meus pais estavam e disse assim: vocês creem em Deus? Eles disseram sim. Falei, então rezem, porque o que a medicina podia fazer, ela fez. Não podemos mais fazer nada por ela. Esse mesmo médico saiu dali, foi até a enfermeira, chamou ela de canto e falou o seguinte: eu vou deixar o atestado de óbito dessa menina pronta, porque ela não vai sobreviver. E eu não vou estar aqui na hora que ela morrer, então o atestado vai ficar pronto. E a partir disso começou uma guerra espiritual, travando orações para que eu não morresse também. Pode passar. Eu estava na UTI 7 dias depois da primeira cirurgia. Tiveram que correr comigo de novo para o centro cirúrgico, porque eles me costuraram de qualquer maneira e ficou uma fístula que ficou sangrando e havia vazamento dentro de mim. Eles me abriram novamente, tiraram os órgãos, lavaram e melhoraram a postura, mas meu caso piorava. Passados 5 dias dessa cirurgia, eles tiveram que me abrir novamente porque eu não melhorava. Essa sonda que eu tô no nariz e o que eu tô segurando é um potinho que eu vomitava sem parar. Eu tinha diarreia sem parar por conta do intestino ter danificado. E eu vomitava ácido
um ácido que corroía as cordas vocais, eu já estava perdendo a voz. E nessa terceira cirurgia, quando eles me abriram, eu contraí a pior bactéria que existe dentro de um hospital, que chama bactéria KPC. E saindo dessa cirurgia, eles chamaram Mateus e disse assim: se nós tivermos que abrir ela mais uma vez, nós não vamos fechar. Ela não tem mais pele para isso. O hospital não tinha mais recurso para me tratar. Pode passar. E eles me transferiram para Campo Grande. Nessa fase eu devia estar uns 25 dias internados quando eu fui para Campo Grande. Chegando em Campo Grande, eu já estava muito debilitada, meu quadro era só de piora. Chegando lá, eu contraí uma pneumonia. Eu perdi tônus muscular, eu não conseguia mais segurar nem sustentar a minha cabeça. Eu era muito frágil. Eu estava num grau de asepsia muito grande. Eu estava num leito de isolamento, muito parecido com o que acontece com o Covid. As pessoas não podiam entrar de qualquer forma, tinha que usar capote, nada podia ficar dentro do meu quarto. Eu fiquei muito tempo com exposições a raio-x e... Pode passar mais uma. E eu não tinha mais voz, mas eu conseguia escrever algumas coisas. Eu tinha um caderninho e eu escrevi o relato do dia, quando meu pai, minha mãe e Mateus iam me visitar. Eles liam o que estava acontecendo. Eu falava bem pouco. Um hospital com excelência no que fazia. Por muitas vezes os meus pais não conseguiam entrar e ficar lá comigo. Eles me viam totalmente deformada do meu estado normal. Meu pai entrava, dava um beijo na minha testa e saía e desabava. Mas o Mateus nunca deixou de ir nas minhas visitas. Todas as visitas eram 3 diárias. Ele era o primeiro a entrar e o último a sair. Ficava comigo e se mostrava muito forte. E ele me contava umas coisas que eram engraçadas, porque o tempo todo eu estava lúcida. Eu só não sabia o que estava acontecendo na gravidade do meu caso. Até um fato engraçado, ele chegou em mim e falou assim: olha, eu vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Certamente era para as enfermeiras que eu convivi. Ele dizia assim: ó, eu fui no cinema e roubaram meu celular. E, gente, para que eu vou contar? E se a gente conversava, eu era consciente. E ele sempre estava lá, primeiro a chegar e o último a sair. E um certo dia, e nisso já faziam quase 40 dias de UTI, com a perna ainda quebrada, eu estava deitada no meu leito, inclinada, sentada, igual eu estou vendo vocês. Eu vi um demônio querendo me matar. Ele subiu em mim num formato de um robô. E eu não tinha mais força, eu não tinha voz para pedir socorro. Mas aí eu lembrei que o sangue de Jesus tem poder. E eu só pensei: o sangue de Jesus tem poder. E quando eu pensei, o teto da minha UTI se abriu e 4 anjos desceram e explodiram aquele demônio. E após ter tido essa experiência, eu não tinha mais força, eu não conseguia mais respirar. Sozinha, pode passar. Eu não tinha mais força, eu não conseguia respirar, não conseguia falar, e eles me colocaram em coma induzido. O Mateus chegou, pode passar mais uma. O Mateus chegou no hospital e eu estava nessa situação. Quando ele me viu, ele correu no médico e disse: o que aconteceu? E aí o médico disse: ela não reage, ela não consegue mais respirar. E ele perguntou: mas quanto tempo ela vai ficar assim? Eles disseram: não tem como saber, pode ser 15 dias, 1 mês, ou o resto da vida, ou até ela aguentar. E aquilo foi devastador para quem estava do lado de fora, para o Mateus, para minha família, para todas as redes
de oração que faziam por mim. E o Mateus saiu daquela visita numa guerra, desmoronando, chegou no carro e teve um surto dentro do carro, batia no volante, gritava com Deus: Deus, o Senhor não me vê? Eu confio no Senhor. Nós tínhamos recursos para fazer o que quiser comigo. Amigos conseguiram helicópteros de UTI móvel para me transferir daquele hospital para São Paulo, para o melhor hospital do país. E os médicos diziam: ela não consegue sair daqui. Se ela sair daqui, ela vai morrer. A gente não pode desligar ela dos aparelhos. No segundo dia que eu estava em coma, o Mateus chegou lá e eu estava com uma aflição de dor. Eu estava sedada, mas eu acordava e apagava. Aí o Mateus viu que eu estava com dor e falou assim: você está com dor? Eu disse que sim. Ele queria saber o que estava acontecendo, mas eu não podia falar. Quando você é entubado, você também é amarrado, para que você não arranque, né? Ele falou: eles estão te abusando. E ele começou a gritar: ela está com dor, o que está acontecendo? Aí eu acordei e ele colocou uma caneta na minha mão e um papel, e eu escrevi meu cal e apaguei. Aí ele começou a gritar para os enfermeiros: meu cal, o que ela está falando? O que está acontecendo? Aí eu voltei e tentei falar calcanhar. Aí ele falou assim: calcanhar. Aí eu fiz assim: até que enfim, entendeu? E apaguei. E o meu calcanhar, a minha perna que estava quebrada, estava imóvel e estava necrosando, porque quando você não mexe a posição do seu corpo, você cria escaras dentro do hospital. E eu estava necrosando o meu calcanhar. E o Mateus ficou revoltado com aquele hospital, foi na ouvidoria e o meu caso só piorando. No terceiro dia, ele chegou e os médicos disseram: olha, nós tentamos extubar, que é tirar, mas ela não reagiu. E ali o Mateus entrou num desespero, se ajoelhou no meu leito e fez a declaração de amor mais linda que alguém podia ouvir. Os médicos pararam, os enfermeiros pararam, as pessoas que estavam visitando ficaram muito comovidas. O tempo da visita acabou e o Mateus não parava. E aí o pessoal que visitava outros leitos desceram e encontraram minha mãe e falaram assim: é o seu genro que está lá em cima? Eu falei: é. Ele falou assim: ele está despedindo dela, ela vai morrer. E a minha morte era certa, eu ia morrer. Mateus, passado o terceiro dia do coma, no quarto dia, na casa que ele estava hospedado, às 10 horas da manhã, ele se ajoelhou e fez uma oração de entrega para Deus. Falou assim: Deus, a Carol é sua, o Senhor a fez, e ela está sofrendo, e o Senhor pode levá-la. Mas eu peço que o Senhor faça um milagre no meu coração, porque eu não sei como que eu vou seguir o meu ministério. Eu não sei como o meu filho vai ficar sem a mãe. Mas a Carol é sua. Pode passar. Quando ele chegou às 4 horas da tarde, eu estava assim, nessa primeira foto. Ele me viu e entrou em estado de choque, correndo pro médico e disse assim: o que aconteceu? Aí o médico disse: eu olhei para ela, tão jovem, eu tentei exturbar e ela resistiu, reagiu. E o Mateus falou assim: que horas que foi isso? E ele disse: foi por volta das 10. Às 10 horas da manhã. Um ato de confiança de que Deus podia me levar, mas com a esperança de que Ele podia me curar. O Mateus fez essa oração de entrega e Deus ouviu. E eu quero ler esse versículo de novo, em Salmos, que diz assim:
Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo. Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E eu digo, o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer a medicina? Quem é o médico dos médicos? Quem que deu recurso para a humanidade? O Rei dos Reis, o médico dos médicos. Depois disso, que eu saí do coma, os médicos chegaram em mim e disseram: menina, você não tem nada, a bactéria sumiu, você não precisa mais ficar aqui. Eu já estava 40 dias na UTI, sem comer, sem beber, sem poder molhar a boca com gás e com água, por conta das minhas cirurgias internas. Eu me alimentava via parenteral. Eu tinha inúmeras máquinas que tentavam me manter viva, mas essas máquinas não sabem quem que me mantinha viva. Era o Deus poderoso. Pode passar. Quando eu saí da UTI, eu fui pro quarto e aí começaram as minhas cirurgias na perna. Foram no total 4 cirurgias. Essa é uma haste de titânio que depois de um ano nós retiramos. Eu não tenho mais ela comigo. E quando eu estava no quarto, quando você está internado, você fica... Eu não tinha força para nada, eu não tinha condições de fazer nada. Então, quem me dava banho, quem me limpava eram os enfermeiros do plantão. E um dia eu usava fralda geriátrica, minha diarreia era a cada 15, 20 minutos. E o Matheus chegou para ficar comigo no quarto e o enfermeiro estava me trocando. E o enfermeiro falou: pode entrar. E o Matheus falou assim: não pode terminar. O enfermeiro terminou, saiu, o Matheus entrou e disse: a partir de hoje, eu limpo as suas fraldas. O Matheus não me levava café da manhã nas camas. O Matheus trocava as minhas fraldas com fezes. Muitas vezes eu vejo mulheres questionando os maridos que não mandam flores. Mas será que você faria isso pelo seu marido? Marido, você faria isso pela sua esposa? Pode passar. Eu entrei no hospital com 53 quilos, saí do hospital com 40 quilos. Essa primeira cirurgia abdominal que eles fizeram em mim foi uma bariátrica Y-Rox, para tentar fazer o desvio do meu intestino. Eu tive várias deformações no corpo. Ao todo, eu fiquei internada 60 dias. E aí, pode passar mesmo. Essa é a minha barriga com as cirurgias que fizeram. Essa é a escada. Eu ainda tenho sequelas no corpo sobre isso, mas eu olho minhas marcas e vejo que não são nada comparadas às marcas que estão na mão de Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, para nos salvar. Nós que não merecíamos nada. Eu merecia a morte. Era para eu ter morrido, mas Deus teve misericórdia de mim e mudou a minha sorte. E Ele pode mudar a sua também. Você pode entregar a sua vida a Cristo, porque as marcas que estão na mão dele foram feitas para te salvar, para você ter uma vida eternamente com Ele. Sim, onde não haverá lágrimas, nem dor, nem tristeza. Estaremos eternamente conhecendo aquele que criou todas as coisas. Para resumir a nossa história, pode passar mais um. Esse foi o dia da minha alta. Passa mais uma. Nessa foto eu tô usando fralda. Eu ainda usei fralda por um período.
A minha reabilitação levou 4 anos, 2 anos de fisioterapia, mas nós ainda estávamos dentro das promessas do Senhor. Ele disse para nós assim: vocês vão voltar, lá tem uma cadeira preparada para vocês, mas lá não é o seu lugar. Eu tenho preparado um lugar para vocês. E ele disse também: eu não sei quanto tempo esse moço vai ficar ao lado do pastor Marcos. Eu vejo muita ovelha gemendo ao redor dele. Entendemos hoje que essas muitas ovelhas foi a morte desse pastor. E isso continuava queimando no coração do Mateus. Tudo em Três Lagoas nos fazia lembrar esse pastor. E nós procuramos o pastor Wellington, da Igreja Peniel, que é pai do Vinícius, e dissemos para ele que nós não conseguíamos mais ficar ali. E ele nos abençoou, saímos de Peniel, e por um bom período nós fomos acolhidos por alguns familiares, e junto com outras 4 famílias, e mais o seminário no qual Mateus se formou, nós plantamos a nossa primeira igreja em Três Lagoas, que é a Igreja Comunidade Cristã da Graça. Ficamos 1 ano servindo a Deus ali com muitas dores de olhar todo aquele rebanho e tudo lembrava ao nosso acidente, eu ainda em cadeira de rodas, o Mateus muito doente emocionalmente, e o Mateus fez um projeto de uma nova plantação e apresentou para a liderança dessa igreja. Nós não queríamos mais morar em Três Lagoas. Nisso, ele já tinha feito esse projeto quando nós recebemos uma visita de uma irmã que disse assim: Deus me falou o que significa os 24 passos que você deu. Eu dei 12, parei no meio da igreja e dei mais 12. Falei assim: o que é? Ela disse: são 24 meses após a morte do pastor Marcos, Deus vai levar vocês daqui. Quando ela disse isso, Mateus abriu o projeto e exatos 24 meses nascia a plantação da Igreja Batista da Cruz aqui em Araçatuba. E nós vimos cumprir a palavra de Deus. Vocês vão voltar, lá uma cadeira para vocês, mas lá não é o seu lugar. Eu tenho preparado um lugar para você. Nós plantamos com muitas lágrimas, mas hoje nós estamos colhendo com alegria aquilo que o Senhor prometeu para nós. E muitas outras promessas que Ele nos fez. Algumas já aconteceram, outras ainda vão acontecer. Uma delas, e eu queria muito que esse dia fosse hoje, mas nós precisamos entender as estações de Deus. Os médicos disseram assim: Mateus, olha, vocês têm filhos? Mateus disse: sim, tínhamos. Pois é, porque agora a Carol ficou estéril. Ela ficou muito exposta aos raios-x e a bactéria generalizada. Vocês não poderão ter outros filhos. E isso doeu no nosso coração e adormeceu por um tempo, até que no ano de 2020 nós recebemos a palavra: o Deus que cura todas as coisas entrou em favor do seu útero. Ele vai te curar e a sua promessa vai vir. Não chegou ainda, mas o nosso milagre ainda vai chegar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o fim. E eu não sei o que você precisa na sua vida, que milagre que você precisa. Às vezes não é físico como eu precisei, às vezes é na alma, pois esse mesmo Deus que criou todas as coisas, Ele está aqui e pode te curar também. Ele tem o melhor para você aqui nessa terra. Por muito tempo eu fiquei relutante de contar, porque mexe muito, principalmente com ele. Porque no tempo em que eu fiquei internada, para mim, para quem me conhece, eu sou brincalhona, eu levava
tudo na brincadeira. Eu não sabia que eu ia morrer. Mas esse aqui passou dias muito difíceis. O diagnóstico era a morte. Mas o Deus que fez a vida me deu a vida novamente, mudou a minha sorte. E eu queria te agradecer, porque você estava ali firme, forte. É firme e forte até hoje. E grandes coisas Deus ainda fará na nossa vida. Amém. Amém. Acho que a Carol já contou esse testemunho umas 200 vezes em muitas igrejas e eu nunca vou com ela. Acho que eu ouvi uma vez só, e no fundo assim, no cantinho, tentando não ouvir. Sabe, querido, existem coisas na nossa vida, existem momentos na nossa vida, existem lutas que a gente passa, que a gente não entende quando a gente está passando por elas. Talvez hoje você esteja passando por dificuldades e lutas, esteja enfrentando alguns desafios que você não consegue entender. Mas eu quero ministrar no seu coração hoje o que Deus ministrou no meu naquele tempo. Vale a pena confiar em mim, Mateus. Vale a pena confiar em mim. Eu lembro que quando eu saí do hospital e o médico falou que ela ia morrer e eu me despedi dela, ela estava em coma induzido, mas ela parecia que estava ouvindo, porque eu falava, aperta minha mão, e ela apertava, então eu achava que ela tinha ouvido tudo que eu disse, talvez até tenha ouvido, né, mas por causa dos remédios tenha esquecido. E essa é uma das tristezas que eu tenho, porque eu não consigo nem repetir as coisas que eu disse para ela naquele dia. Mas acabou a visita e todo mundo tinha que ir embora, as pessoas começaram a descer e eu consegui ir embora. E os médicos me tiraram, me deixaram eu ficar ali. E as pessoas começaram a descer e todas chorando em ver aquela cena. Uma das coisas eu lembro, eu dizia, nosso filho tem 3 anos. Nosso filho tem 3 anos. Você está passando, mas a emoção que eu sinto agora não é de dor, eu não consigo nem explicar. As pessoas desciam ali, a gente estava acho que no 4º andar do hospital, 3º. Quando eles chegaram na recepção, minha sogra e meu sogro nessa altura já não conseguiam mais entrar na UTI para ver a Carol, no estado que ela estava, só eu entrava. E todo mundo descendo chorando, as pessoas, minha sogra entrou em desespero, acho que a Carol esqueceu de contar essa parte. O que aconteceu? Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Eu achei que tinha morrido, né? E aí falaram que eu estava me despedindo dela. E que eu estava fazendo uma linda declaração de amor para ela. Eu quero... Isso é uma das coisas que eu disse também. Que eu só sairia de Campo Grande, só deixaria aquela cidade com a Carol nos meus braços. Fosse viva ou fosse morta, eu ia tirar os meus braços dali. E quando eu pedi um milagre para Deus, o milagre que eu pedi para Ele, é engraçado, não era a cura da Carol. Não sei se você vai conseguir entender isso
falar agora. Eu entreguei ela de verdade para Deus naquele dia. Durante 60 dias eu chorei e pedi para Deus curar ela. Mas naquele dia eu não pedi para Deus curar ela. Eu entreguei ela de verdade para Deus. Naquele dia, o que eu pedi para Deus é para que o Senhor fizesse um milagre no meu coração. Porque eu sabia que se a Carol morresse ali, eu não ia conseguir, eu não sei o que ia ser de mim. Com meu filho, cara, 3 anos, eu só pensava nisso, né? Nossa, ele tem 3 anos, né? Vai crescer sem a mãe dele. Deus faz um milagre no meu coração, porque eu não sei como eu vou continuar. O Senhor fez tantas promessas para mim. Tantas promessas o Senhor fez para mim. O que serão feitas das promessas que o Senhor fez para mim? Serão esquecidas? Serão deixadas? Faz um milagre, porque eu não sei se eu consigo continuar. E é engraçado que a gente não sabe pedir, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe falar. As nossas lágrimas, elas não são como as vozes. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo recolhe as suas lágrimas nessa noite. Que o Espírito Santo conhece as suas dores. Que o Espírito Santo sabe não o que você está pedindo, mas exatamente o que você precisa. E hoje é uma noite, assim como foi aquela manhã, de restauração de vida para você, de restauração da sua história, de restauração das promessas, de restauração do chamado, de restauração daquilo que foi perdido. Deus tem restauração para você. O que foi quebrado? O que foi perdido? É o seu casamento? É o seu chamado? É o seu amor? É a sua intimidade com Deus? São os seus dons? É a sua intensidade? Eu quero ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, levante sua mão.